Vamos para a palavra? Josué 3, versículo 4, no nosso tema. Podemos ler? Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos achegueis a ela. Ela quem é? A arca, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho é um caminho inédito. Que o Senhor esteja conosco, todas as portas estejam abertas, da palavra, do mover, da ação do Espírito Santo. E os que querem que o Senhor fale conosco, diga amém. Amém. Tome assento. Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero continuar, se Deus nos der palavras, a falar sobre essa questão de organização. Qual que é o tema do projeto? Diga: organizando a minha vida, não é a vida dos outros. Amém? Essa vida aí é para você cuidar dela, e deve cuidar muito bem. Se você fizer isso, você vai viver e vai perceber que a vida é legal. A vida é boa. A vida é boa por quê, pastor? Por vários fatores. Entre outros você chegar numa casa simples, às vezes até de papelão, e ver alguém cantando lá dentro. Você escutou isso? A gente chega ou não chega em casas que pessoas vivendo nesse lugar estão cantando, e são alegres, são brincalhões, são pessoas resolvidas e de bem com a vida. Então, se eu preocupar com a minha vida e trabalhar com ela, eu posso também ser abençoado, eu posso também viver bem. Eu tenho que me desprender de certas coisas, me organizar para outras coisas e começar a ver que a vida é um presente, a vida é uma dádiva. O problema é quando a gente quer concorrer com os outros e chegar onde os outros chegaram. E a gente não precisa chegar onde os outros chegaram, nós temos que chegar onde precisamos chegar. E a gente se resolve nisso. Nós temos que sair dessa corrida do ouro e ir para a carreira da fé. Faz uma diferença. Mas nessa noite nós vamos continuar trabalhando sobre essa questão de organizar. E vem de organum, lembra? Que duas coisas na etimologia: órgão como um instrumento, e precisa de organizar as notas, senão não há melodia, certo? As notas têm que ser harmônicas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, tem que ter uma harmonia. Ou então, órgãos de corpo humano, eles têm que estar no lugar deles, senão não funciona. Então, organizar é fazer funcionar, é fazer acontecer. Se você quer fazer acontecer a sua vida, organiza ela. E aí tem muita coisa para a gente trabalhar e organizar. E duas coisas principais nesta noite nós vamos falar. A primeira, eu vou falar, é a parte, quando a gente olha, por exemplo, para o que vai acontecer depois do Jordão. Estas pessoas, se elas tivessem organizado certas áreas que precisava na vida delas, cruzar o Jordão ia fazer muito bem e não ia causar prejuízo. Mas para alguns houveram prejuízos, derrotas, dificuldades. Por quê? Porque não cuidou da vida naquela área que precisava. Estão entendendo? Então, a primeira área que eu quero falar, que Deus me inspira para falar, é a questão do Acã. O Acã, ele vai entrar em Jericó e vai pegar despojos que não deveria pegar. Ele pega uma capa babilônica, ele pega prata e pega ouro.
Segundo alguns estudiosos, o que ele pega para ele, e não deveria, porque havia um mandamento, é anátema. O que é ouro e prata deveria ser recolhido para o tesouro, mas ele pega para ele, o que ele pega para ele daria para viver no mínimo 20 anos com os recursos. Então, quando Acã olha para aquilo, certamente ele pensa, é a minha aposentadoria, eu vou me dar muito bem. Só que esta decisão dele levou ele e a família à morte. Todos foram mortos. E Deus havia avisado, é anátema, é maldito, é maldição. Então, qual que é a primeira coisa que eu quero trazer para nós, na inspiração do Espírito Santo, que nós precisamos de organizar? Nossa vida financeira, a nossa relação com o dinheiro. Pode ficar tranquilo que nós não vamos tirar a oferta não, tá? Nós não fazemos isso. Eu quero que nós entendamos que muitas vezes, quando nós não temos organização financeira, a gente perde até a fé. O que está escrito DCM em 1 Timóteo 6:9? É uma coisa, a gente tem que pensar muito sobre isso, refletir muito sobre isso. Mas os que querem ser, outra versão, ficar ricos, caem em tentação e em laço, e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e... Versículo 10 fala alguma coisa mais? Porque o amor o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, dinheiro é coisa séria, porque dinheiro pode desviar. Em busca do dinheiro, pessoas abandonaram a fé. Enquanto alguns estão orando para Deus e dizendo, não importa o prejuízo, eu quero estar na sua casa, tem gente deixando a casa de Deus por causa do salário, deixando a direção de Deus por causa do dinheiro. Não querem ouvir se é vontade de Deus, eles querem saber se isso dá lucro. Lá na Europa, os irmãos que lá estiveram vão concordar comigo, é uma coisa de doido. As pessoas, elas não vão atrás da direção de Deus, mas atrás de um dinheiro maior, de um salário maior, de uma recompensa maior. Não, olha, você está onde? Eu estou em Limerick, mas lá em Dublin tem um salário que é o dobro para mim. Aí a pessoa não pensa, não ora, ela corre para Dublin, mesmo que seja 200 e tantos quilômetros depois, não há problema. E não há problema de deixar a igreja e de ir para outro lugar. Não, lá eu estou servindo a Deus do mesmo jeito. Não, Senhor, a gente não serve a Deus tomando decisões, a gente serve a Deus negando a si mesmo. E o problema do dinheiro é que ele fala mais alto. Por isso que Jesus manda a gente prestar bastante atenção se nós estamos servindo o Deus ou o Mamon. O Deus, por que Jesus chama riqueza de Deus? Porque riqueza cobra de nós o que Deus quer de nós. Deus quer confiança nele, sim ou não? O dinheiro quer que você confie nele também. Por isso que Jesus falou assim, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos poderiam ter pensado, será que é por causa do dinheiro? Porque se a gente ficar... Não, como é difícil aqueles que põem a sua confiança no dinheiro. Porque o dinheiro, ele requer confiança. Olha, se você tiver 2.000, você resolve o seu problema. Olha, se eu te der um salário de 3.000, você já resolveu o seu problema. E tem gente que sai de 1.000, ganha 2.000, ganha 3.000, está enrolado do mesmo jeito. Ó o silêncio. Oi? Tudo bem? O dinheiro está mandando. Tem gente que quando fica rico, deixa a esposa. Tem esposa que quando o marido fica pobre, abandona o marido. Eu não casei para sofrer, você casou para ser honesta. Não, mas aí, em nome da necessidade e do problema,
Esse miserável homem pobre, eu não casei com homem pobre, eu casei com um homem que cuidasse, que tratasse de mim. Minha querida, a gente passa por prova. Eu passei por 21 vacas magras, não é 7, é 21. A minha esposa, quando casou comigo, eu de boa situação, salário bom, salário gordo. Ela quis comprar uma roupa, eu preenchi o cheque, só assinei, falei, vai lá e compra. Mas aí Deus começou a provar nós. Aí foi embora o dinheiro, foi embora o salário, o emprego foi embora. Deus trabalhando conosco. Nunca vi a Vilcerene falar qualquer coisa nesse sentido. Sempre ao meu lado, sempre chorando comigo, orando comigo, em todo o tempo. Uma esposa que não casou por causa de recurso, mas casou por uma direção de Deus e porque me ama. Essa parte é ótima. E se ama, cuida. Se ama, está junto. A gente não, irmãos, tem pais por aí, eu não sei aqui, mas tem pais por aí que quer que os filhos casam com ricos. Pais, mães, se vocês são crentes de verdade, vocês querem que filhos casem com pessoas honestas e escolhidas por Deus. Porque o pobre hoje pode ser rico amanhã, e o rico hoje pode ser pobre amanhã. Ou não? Mas parece que a gente não é resolvido nisso. Por isso que esse Acã, ele cruza o Jordão, tem tudo para ser abençoado, mas o dinheiro derrota ele. O dinheiro acaba com ele, acaba com a família dele. Organize a sua vida financeira. Organize. A primeira coisa para organizar a minha vida financeira é o meu relacionamento com Deus acima de tudo. Eu não tenho relacionamento com mamon. Meu relacionamento é com Deus. E escute isso. E não quero dizer isso para que você confie que Deus vai te fazer ficar rico, que a gente não mexe com esse engano. Deus faz qualquer um ficar rico, arquimilionário, do jeito que ele quiser, mas a igreja não corre atrás disso. A minha monografia de pós-graduação em ciências da religião foi prosperidade à luz da Bíblia. E uma das coisas que eu defendo ali é que os que de fato foram ricos e desfrutaram da riqueza, não correram atrás da riqueza. O mais rico de todos, que tanta gente escreve aí, um punhado de livro, 90 razões em Salomão, por que você não sei o quê? A riqueza de Salomão, a bênção de Salomão, a não sei o que de Salomão. Mas preste atenção, Salomão não correu atrás de riqueza nenhuma. Deus chegou para Salomão, olha que coração resolvido, olha que coração desprovido dessa ganância. Salomão, escolhe o que você quer. O que você quer, Salomão? Pode escolher. Aí o Salomão falou, eu quero 50 mil carros e cavaleiros, eu quero o ouro e a prata de todas as nações. Foi isso que ele falou? Salomão não corre atrás de riqueza. Abre os ouvidos e preste atenção. O homem mais rico do Antigo Testamento não corre atrás de riquezas. Ele diz, eu quero sabedoria, Senhor. Eu ponho isso lá na monografia. Quando ele pede sabedoria, ele arranca de Deus uma admiração. Porque dá para entender contexto naquilo que Jesus disse, que Deus disse. Deus diz assim para ele, Salomão, porque não me pediste. Então, primeiro, Deus não está dando para ele, porque ele pediu sabedoria. Não, é porque ele não pediu riqueza. Salomão, ele não diz assim, porque você me pediu sabedoria e não riqueza. Não, ele fala, porque você não me pediu riqueza, eu vou te dar riqueza, sabedoria. Deus dá tudo para ele, porque ele não pediu com um coração cobiçoso, querendo ter mais do que os outros. Você quer ser próspero em Deus? Primeiro se resolva financeiramente. Se o dinheiro te tira da igreja, se o dinheiro te faz brigar com as pessoas, se o dinheiro te tira a paz, você precisa primeiro se resolver com o dinheiro.
E eu digo de novo, fica tranquilo que nós não vamos tirar a oferta, nós não somos desse tipo de gente. Mas você precisa resolver isso. Tem gente que para ganhar um pouco mais, não vem na igreja. Irmão, presta atenção, se você é de verdade uma pessoa de Deus, a sua prosperidade não está em quanto você ganha, mas no quanto você serve o Deus verdadeiro. Não é quantos dias você vem para a igreja por semana, quantas vezes você dá glória a Deus, não é isso, entenda. Isso é resultado de fidelidade, mas quanto você de fato vive para Deus. Quanto mais distanciando de Deus você ganha, mais embaraçado fica. Os espanhóis que me perdoam embaraçado. Aqui embaraçado para nós é complicar, viu? Lá é gravidez. Mas preste atenção. Resolva. Olhe para Deus e tenha Ele como provedor. Aprenda com Jesus Cristo que levanta 5 pães e 2 peixinhos. Senhor, tem 5.000 homens aqui, fora mulheres e crianças. Mas se o Senhor deu 5 pães e 2 peixinhos, é com isso que nós vamos viver. Graças te dou. Você consegue entender isso? Eu volto a dizer, e já disse aqui, estava pregando em Capinópolis, Minas Gerais, na época de carnaval, a festa na fazenda, com aquele tanto de crente que vai para a fazenda nas festas. E chega um homem num Civic atrasado, correndo, levantando poeira, e aí tudo montado, aquele tanto de gente, e Deus manda eu ir lá naquele homem, quando ele senta lá atrás. E eu vou lá no homem, com o microfone na mão. Pã. E Deus falou: eu não quero que você trabalhe esse tanto. Eu quero que você trabalhe somente o horário comercial. Porque a sua prosperidade não está enquanto você trabalha, mas enquanto você me serve. Enquanto você tem compromisso comigo. Rabacá, Xaramacai, Daravai. Deus está falando conosco. Se você é do mundo, corra para o mundo e se resolva no mundo. Mas se você é de Deus, se resolva com aquele que é dono do ouro e da prata. Mas tem que se resolver. Primeira coisa de uma pessoa que quer se resolver com dinheiro: Deus em primeiro lugar e acima de tudo. Segunda coisa, a minha fidelidade financeira com Deus. Sou dizimista e ofertante. Pronto, está resolvido. Simples assim, pastor? Simples assim. É o que eu sou desde que Jesus me converteu. Jesus me converteu na presbiteriana tradicional. Reverendo José Silva era o pastor. E Jesus me converteu. E me converteu numa noite só. Numa noite só me libertou das cachaças, das drogas, das prostituição, do pecado. Uma noite só ele me fez nascido de novo. E aí estou eu na igreja. As pessoas não acreditavam. Mas esse aqui não é o Zaca, o piadista, o cachaceiro, o contador de lá de... Não, isso aí é engano. Porque não dá para acreditar mesmo que Deus fez. Está ali o Edmundo que sabe a história. Goiatubense. E aí, quando eu cheguei para o reverendo Zé Silva, eu fiquei sabendo um negócio de dízimo. Zé Silva, pastor Zé Silva, como é que é esse negócio? Como que eu dizimo? Eu dizimo do bruto ou do líquido? Foi a minha pergunta para ele. Como eu era financeiro, era a minha área, né, o olerite, etc. Aí ele disse assim: para o governo, você paga do bruto ou do líquido? Foi para o governo, eu pago o bruto. E para Deus você vai dar do líquido? Falei, não. Cheio do amor de Jesus. Pronto, resolvi. Recebia tanto, tirava. Primeira coisa que eu fazia, tirava o dízimo, porque esse aqui não é meu, esse aqui é do Senhor. Eu já aprendi. Aí chegou um pastor que tinha convertido para uma seita. Aí ele chega para mim e disse: irmão Lindomar, e o novo convertido, vou te mostrar que você não precisa ser dizimista. Mas espera aí, só um pouquinho. Se mesmo assim eu for dizimista, irmão Luiz, que era o nome dele na época, irmão Luiz, Deus me abençoa? Ele disse: abençoa. Falei, então não precisa me provar não, que eu vou continuar sendo dizimista.
E outra coisa que eu me lembro aqui, quando eu falei assim, o dízimo é que jeito? O reverendo Zé Silva, ele falou 10%. Eu falei, só? Por que eu falei só? Porque o dinheiro que eu ganhava todo ia para a cachaça e para as farras. E agora eu estava liberto. E agora ia sobrar 90% para mim. Arabacandarai. Como é bom ser fiel e ser desprendido do dinheiro. Aconteceu de Deus me tirar o emprego, o dinheiro do meu acerto, que era grande, eu queria montar a empresa, foi tudo embora, porque Deus estava trabalhando conosco, comigo, com a minha família, e aí, tirou tudo. Aí, o que acontecia? Entrava 10 reais, eu tirava um de dízimo, 10 reais não dava para pagar nada, eu tirava um de dízimo, sempre sendo fiel. Aí eu estou no monte orando. Eu vou falar isso para a glória de Jesus, e vocês que são da igreja sabem que eu não sou de ficar falando esses negócios, mas eu já falei aqui sobre isso. Eu estou no monte orando, dizendo, Deus me usa, Senhor, eu quero ganhar almas, Senhor, me usa para curar os enfermos, para libertar os cativos, Jesus. E eu orando e chorando, vem uma mulher de lá falando em mistério, uma irmã, falando em mistério. Eu falei, ai, Deus vai me responder. Aí diz, eis que eu vou te dar uma casa. Eu falei, casa? Não, mas eu quero ser usado. Eu quero ser usado, Senhor. Eu quero ser instrumento para ganhar almas. Vou te dar uma casa. A casa é assim, um lugar em cima tem um lugar para plantar a plantinha, a cor vai ser verde, não sei o que, e o meu sapato, os dois estavam furados, não dava conta de consertar o sapato. E eu pedi no alma, Deus me dá uma casa, que é a casa que hoje eu moro nela. O que eu estou querendo dizer? Se você não corre atrás de dinheiro, Deus vai querer cuidar de você. Se a sua preocupação é atender a vontade de Deus, a preocupação de Deus é atender suas necessidades. Ele te conhece, mas o coração tem que ser desprovido. Não pode ser aquela coisa de, ai meu Deus, eu tenho que ser, nada disso. Eu tenho irmãos aqui que testemunham, falam, pastor, não pode deixar que eu ajudo. Não, meu filho, só faça isso se o coração pedir. Não, pastor, toda vez que eu faço, Deus me dá muito mais, eu não sei nem o que eu faço. Por quê? Porque fazer com o coração desprovido, fazer com coração voluntário, fazer por amor. Por que Acã vai perder a vida e a família dele? Porque o negócio dele é a ganância. Guarda a sua família se guardando da ganância. Se livra desse domínio de Mamon desses dias, que um tem que ter mais do que o outro, que tem que alcançar o primeiro milhão, depois é o segundo milhão, depois é o terceiro milhão, depois é uma casa, depois é a terceira casa. Não, que isso seja uma coisa natural da sua caminhada. O seu maior desejo, a sua maior fome, seja ser cheio do Espírito Santo. Seja livre. Nessa hora não dá para dar glória a Deus quem ama o dinheiro, não. Mas quem está entendendo a palavra sabe que o caminho é este. Não adiantou entrar no caminho inédito. Acã estava no caminho inédito. Ele já tinha cruzado o Jordão. Ele viu Deus derrubar as muralhas no grito do povo, na obediência do povo. E ele entra. Mas, querido, se você não está resolvido, cuidado com aquilo que você põe os olhos. 7:21 DCM de Josué. O problema do Acã é a questão dos olhos dele. Olha o que diz. Quando? O problema são os olhos. Olhos gananciosos, olhos de concorrência, olhos de eu já resolvi o problema. Se você é de Deus, quem resolve é Deus, e você alcança o resolver de Deus com a fidelidade. Quando vi entre os despojos uma boa, aí ele já viu que era boa a capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os. O olho levou a cobiça. Por isso, cuidado com o que deseja o seu coração. Cuidado a questão de onde você coloca o seu coração.
Porque onde estiver o seu coração, é ali que vai estar o seu tesouro. E onde estiver o seu tesouro, o coração vai estar nele. Então ele cobiçou e agiu, tomou. E eis que estão escondidos, o que ele fez mais? Quis para si, e sabia tanto que era errado, que escondeu. Fuja desses empregos que você tem que esconder alguma coisa. Fuja dessas oportunidades que você tem que esconder alguma coisa. Se é honesto, não precisa esconder. Se vem de Deus, tem que testemunhar. E o versículo 22 diz o quê? Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo, tudo ali dentro, onde ele falou. E o que levou ele? Que o dinheiro não te leve à morte. Pastor, o que eu faço? Primeiro, além de ser fiel a Deus em primeiríssimo lugar, ser dizimista e ofertante, colocar Deus em primeiro lugar e ser fiel sendo dizimista e ofertante, o que eu tenho que fazer? Contentai-vos com o que tendes. É o contexto de Timóteo, 1 Timóteo 6, 8 por ali. Contentai-vos com o que tendes. Quem comeu hoje? Dê glória. Porque teve dias que nós já passamos por lutas piores. Quem tem aí sapato? Alguém veio descalço? Contenta com o que tem. Contenta. Pastor, eu tenho um par de sapato. Pastor, o irmão lá tem 4 pares de sapato, pastor. Deixa o irmão ter 10. Fica contente com o que tem. Pare de se angustiar porque o outro tem e você não tem. Admire o cuidado de Deus com você da maneira que Ele tem. Cuidado. Pastor, hoje eu só comi arroz e farinha. E quem não comeu nem farinha nem arroz? Nós já tivemos um momento que nós comemos pouca coisa, mas dando glória. Você tem que, nesse caso, olhar para trás. Pastor, eu só tenho uma perna, mas o outro lá não tem 2. Nós temos que, nesse caso, contentar, olhando que nossa situação poderia ser pior. Está entendendo ou está triste? Quem está alegrando? Diga, contentar com o que tenho. Está vendo esse marido que você casou com ele? Contenta. Pare de ficar querendo cobiçar outra coisa. Porque foi esse que Deus lhe deu. E é com esse que você vai ser feliz. Não tem outro não, é esse. E para de inventar história. Está vendo essa esposa aí? É essa. Contenta com ela, se alegra com ela, cuida dela. Não fica inventando história. Agora, depois de contentar com o que tem, trabalhe para ter alguma coisa a mais. Entendeu ou não? Sem cobiça, sem querer atropelar, só com uma simples decisão de querer crescer, porém, contente com o que tem. Contente, mas não acomodado. Nós tínhamos um Chevetinho 84. Quando a gente fala disso, tem que falar dessas coisas, mas eu não sou de ficar falando. Aí o Chevetinho 84, meu Deus, ele levou nós em cada lugar. O álcool era 16 centavos. Eita, tempo bom. Mas não tinha nem os 16 para abastecer, tinha vez. Eu já andava com um saquinho de coisa álcool assim lá atrás. Porque ele não marcava, e acabava, tinha que arrumar um jeito. E eu ia cantando, porque eu sabia que era prova. E prova a gente tem que ser aprovado, como aprendemos hoje de manhã. Quem cresceu nessa manhã? E aí, chegou um dia que a vovó da Vilcelene trouxe uma parte de herança. E agora nós podíamos trocar o Chevetinho. E nós trocamos numa Paraty quadradinha, cinza, e tal. Mas quando o Chevetinho foi embora, quase que as meninas choraram. O Carmesim, que ele era vermelho, ele está indo embora.
Ai, papai, e meu coração doeu também. Que isso, menino? Mas nós estávamos crescendo. E isso prova que a gente já estava contente com o que tinha. Que o coração doeu. Será que foi certo trocar? Será que a gente não continuava com ele? E aí a surpresa. Sempre as primeiras viagens, quando Deus trocava carro, né, era viagem em estrada de chão, irmão Cláudio. A estrada de chão, e aí nós fomos na quadradinha, estrada de chão. Não entrou poeira. Mas nós ficamos felizes. Não entra poeira. Olha que glória. Ou seja, vai crescendo e dando glória. Conquista uma coisinha a mais, dá glória. Não tem que olhar lá na frente. As meninas, o dia que nós trocamos para um carrinho melhor, nós trocamos, né? Para um carrinho melhor. As caras com vergonha de andar no carro, porque era melhor. Melhor do que você entrar no carro e ficar exibindo. Põe um terninho melhor e pensa que é melhor do que os outros. Põe um vestido melhor e pensa que é melhor do que os outros. Compra um reloginho melhor e pensa que é melhor do que os outros. Primeiro se resolva. Em nome de Jesus, se resolva. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. E se você tem algo mais do que os outros, você deve mais do que os outros. Se resolva antes do caminho inédito. Se resolva. Você não concorre com ninguém. Diante de Deus não é rico nem pobre, não é macho nem fêmea. Diante de Deus é um povo só, amado por Ele. Pastor, a minha vida financeira sempre foi um desastre. Eu acho que é uma maldição. Eu acho que você ainda não se resolveu. Porque o dia que o dinheiro não for Deus mais na sua vida, e que o seu desejo não for essas coisas que nós já falamos aqui, Deus poderá certamente abrir mais portas. E não vai nos perder. Porque a maior preocupação de Deus não é como pregam por aí, dizendo que Deus quer fazer você ficar rico, que você vai fazer. Não, a maior preocupação de Deus é salvar você. E muitos de nós não temos condição de ter dinheiro, porque se tiver, desvia. Por favor, mentira ou verdade? Se tiver uma Ferrari, já vai escolher outra igreja, porque não é meu nível mais. O meu nível agora, meu nível agora é o nível... Oxe, quase que eu falei besteira, que misericórdia, não deixa não. Não deixa não, me segura. Aí vai, porque não pode mais. Sabe uma das coisas mais feias que eu acho na vida? Um pobre exaltado. Sabe uma das coisas mais bonitas que eu acho na vida, nesses aspectos que nós estamos falando? Um rico humilde. Sim ou não? O camarada está lá na China, mas ele abaixa aqui, ó. Não, normal, tranquilo. Não, o que é isso? Vamos ali, vamos lá. Todo mundo junto. Aí o pobre não tem onde cair. Falou, porque o seu... Para com isso, se resolva. Se resolva, você não precisa disso, você precisa de Jesus. Trabalhe honesto no seu trabalho, seja o melhor funcionário do lugar onde você trabalha, seja o melhor corretor, seja a melhor, que mexe com salão aí, melhor manicure, pedicure, cortadora, progressivista, sei lá o que é. Cabeleireira. Seja o melhor que você pode fazer com honestidade. Deus vai olhar para você, Ele vai ver a sua alegria. Eu estou lembrando aqui do testemunho do nosso querido pastor, que eu vou lembrar o nome daqui um pouco, um paulista abençoado, e ele disse que ele foi pregar em São Paulo, e aí chegou numa casa onde ele ia ficar, e aí naquela casa veio um irmãozinho muito simples, recebê-lo. O senhor que é o pastor fulano de tal, que eu vou lembrar o nome? Aí ele disse, sim. Ele falou, eu vou, cadê as malas? Eu disse, tá lá, pega lá para mim. E o irmão bem simplesinho lá, pegar as malas. Tá. Aí falou, onde nós vamos entrar aqui? Ele disse, por aqui, e foi levando. Aí chegou na sala, e ele disse, essa é a sala da casa? Ele disse, é. Ele disse, meu Deus, só a sala já é maior do que a minha casa. Ele disse, é. Aí ele falou, e os quartos, onde fica? Para cima. Então vamos lá. E foi lá, chegou nos quartos, aquele tanto de quarto. Não sei se era 10, 12 quartos, assim. E ele disse, rapaz, é muito quarto. Ele disse, tem muito quarto. Ele disse,
quem é o dono dessa casa? Ele disse, eu. Eu disse, o quê? Eu? Jesus me deu. Agora tem gente que tem uma casa de 2 quartos, chega lá. Seja humilde, meu irmão. Deixa eu contar uma coisa que talvez pode entristecer algum coração. Lá no céu todo mundo vai ser igual. Deixa, Banacaia, a casa tudo no mesmo nível, o bairro tudo no mesmo nível, e a glória do Senhor conosco, Arabacaia, ensaia aqui e nós vamos para lá, se resolva em nome de Jesus com o dinheiro. Organize. Pastor, eu não sei mexer com tal do cartão de crédito, pastor. Eles me dão o cartão, eu gasto tudo. Pois é, você está caindo no laço do devorador. Não sabe lidar com o cartão, quebra e joga fora. Eu estou falando com José Carlos Moreira Franco. Sim, nós temos aqui já liberado para você um cartão de crédito, R$10.000. Você pode usar quando quiser, da forma que quiser. Assim como eu vou poder colocar o juro que eu quiser. Aí a pessoa pega o cartão pensando que é o dinheiro dela. Não, aquilo é um empréstimo. Com o pior dos juros. Eu costumo dizer que o cartão de crédito, no caso quando usa, da forma que paga-se juro, tem tudo lá, depois a gente fala sobre isso, é o agiota oficializado pelo governo. É o pior dos juros. O maior dos juros. Então, se você não sabe lidar com crédito, quebra e joga fora e confia no Deus que cuida. Você está entendendo ou não? Quanta gente enrolada por causa do cartão de crédito? Quanta gente enrolada por causa do, me empresta 1.000. Você pode me emprestar 1.000? Me dá 1.000. Me dá 1.000. Aí daqui um pouco pede 1.100 emprestado para pagar 1.000 porque tem que pagar o juro. Aí pede 1.200 porque tem que pagar 1.100. E vai virando uma bola de neve. Ei, se você não tem dinheiro, vai para a oração, que Deus tem cuidado para nós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deixa eu te falar, Deus não falha em cuidar, Deus não falha em estender as mãos, Deus não falha em mandar o suprir das necessidades. Eu vejo o diabo com um punhado de cartão de crédito chegando para as pessoas e diz, não busca a Deus não, está aqui ó. Está entendendo ou não? Parece que nós vamos ter que ficar só nessa hoje. Eu sinto que Deus está falando conosco. Nós temos que nos resolver. E passa ano, mesma situação. Começa a melhorar, piora. Não consegue ser fiel. Não consegue acreditar no cuidado de Deus. Para com isso. Olha para as aves. Olha para os lírios. Nada trabalha, mas Deus cuida. O dia que Jesus me tirou do emprego, eu pregava muito para o meu contador, ele era um católico romano, e Deus tinha me convertido, e eu todo cheio do Espírito Santo, falava, Benedito, Deus é bom demais, e eu falava para ele, ele arrepiava, ele chorava, a gente tinha uma comunhão tão linda, hoje ele já está no céu, mas ele confessou Jesus. E aí, no dia que, de madrugada Deus falou, tem um laço lá no seu emprego, e eu vou te demitir, eu vou te tirar do emprego. De madrugada orando, Deus falou. E aí eu fiquei com aquilo, fui trabalhar, porque eu orava das 5 às 7, 7 eu ia para a empresa, não é, que eu era financeiro, e tal. Cheguei lá, antes do momento que o meu patrão vai me demitir, 5 anos que eu trabalhava lá, o Benedito sai da sala dele, arrastando os pezinhos dele, como ele fazia assim, Zaca, eu estou arrepiando tudo, Zaca, eu não sei o que está acontecendo comigo. Aí ele disse, olhai para os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. E voltou para a sala dele, que era de frente para mim, arrepiando, eu estou arrepiando, não sei o que está acontecendo.
Meu patrão me chama e ele acha ruim porque eu falei a verdade para o Banco do Brasil, e falando a verdade eu consegui o empréstimo que a gente precisava, e aí ficou lá, ele ficou bravo comigo. Eu falei: uai, Daniel, não estou te entendendo. E eu já lembrando: eu te mando embora. Eu falei: uai, se você quiser, fique à vontade, não tem problema nenhum, porque eu te mando ver. Falei: você que escolhe, fique à vontade. Já tinha mensagem. Então está mandado embora. Eu falei: então tá bom, Deus te abençoe, fica tranquilo, nós somos amigos. Eu tinha ganhado dele para Jesus ainda. Peguei minha malinha, cheguei em casa, minha esposa olhou para mim e disse: foi mandado embora, não foi? Se eu fui, por qual? Por que você está falando? Isso aqui Jesus me falou, tudo confirmando. Aí eu chego em casa, aí vem a crise da realidade. Falei: meu Deus, a Vicente estava grávida, e naquela casa que eu morava só o aluguel era caro, e aí já que o salário era muito, a despesa também era. E aí eu falei: vou para o banheiro. Fui para o banheiro, fechei, sentei no trono, com a tampa fechada. Aí eu sentei, e no banheiro já tinha a Bíblia, e eu peguei a Bíblia. Fala comigo, Senhor, tem misericórdia. Olhai para os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como eu. É muita coincidência. Eu naquela crise da realidade, é muita coincidência. Senhor, fala comigo. Olhai para os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua glória. Falei: não, Senhor, é muito... Fala em outra passagem a mesma coisa. Então, Jesus, aí eu tentei arrumar o dedo em outro lugar lá assim. Aí apontei no outro. Aí, mais vale em minha casa um dia do que em outras partes meu. O Senhor falou. E aí eu perguntei para o Senhor: por que Salomão, com toda a sua glória, não vestiu como um lírio? Aí Deus falou: porque Salomão dependia do ouro dele, e os lírios dependem do meu cuidado. Se você depender do meu cuidado, eu vou cuidar de ti. E eu estou bem cuidado, graças a Deus. Passei pelas provas, pelas lutas, pelas coisas, mas o Senhor abriu as janelas dos céus, porque nós perseveramos. Se resolva com dinheiro, porque Deus tem todo o poder para abrir portas e cuidar da além do Jordão. Adagamassaia. Se você se resolver com o dinheiro, aleluia, quando entrar no caminho inédito, nenhuma proposta vai saltar aos seus olhos e você vai cobiçar ela, porque você já terá um Deus que cuida de você, um Deus que abre portas e ninguém fecha, e fecha portas e ninguém abre. Depois do Jordão, você vai entender que o Deus que abre as águas do Jordão, abre qualquer porta no inédito de Deus. Como é bom ser cuidado por Deus, como é bom confiar no cuidado de Deus, como é bom olhar para Jesus e saber que Ele é fiel. Agora olhe para cá, isso não quer dizer que se você mudar esse coração, vai sair daqui com uma porta aberta. Vou encerrar, né, pastor Cláudio? Vou encerrar. Aqui na Filadélfia é esquisito esse negócio, eu vou encerrar. Meus irmãos, Deus falou isso comigo do cuidado, que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como os lírios, né? Como um deles. E aí o que Deus faz depois? O dinheiro some. Eu ia montar uma empresa. Falei: eu vou montar a empresa. Eu já tinha, Deus começou a me usar desde um mês de convertido, né? Para a glória de Jesus. E aí eu monto uma empresa e eu banco meu ministério. Quando alguém me falava que ia dar gasolina, eu ficava nervoso, vermelho, e dizia: por favor. Não aceitava. E aí Deus pegou, tirou o dinheiro. Foi embora, sumiu. E eu fiel dizimista sempre. Eu dei um dízimo gordo. Cheguei lá, eu quero trazer meu dízimo. Deu cheque. Feliz porque era um dízimo e tal. E o dinheiro foi embora.
Deus falou conosco, resumindo, para vir para Anápolis. Viemos. Chegamos aqui, descarregou a mudança numa sala. E a casa estava sem energia, e estava chovendo, e já era de noitinha. E aquela... E aí Deus começou a trabalhar conosco. Deus começou a tirar o dinheiro do meu coração. Imagina, eu era financeiro. Então, financeiro, 2 mais 2, 4. Mas se eu trabalhar isso pode ficar por 3,8. Porque o financeiro quer trabalhar tudo. Então, eu fazia contas. Vai dar por isso, vai dar por aquilo, vai dar mais não sei o quê. E aí, o que acontece? Deus tira o dinheiro e começa a trabalhar. E aí, eu começo a ficar nervoso. Mas não é possível, mas eu trabalho desde os 7 anos de idade. E agora não tem dinheiro no bolso. Meu Deus, ficava... Aí Deus falou para mim assim, enquanto você não amansar, eu não ponho dinheiro no seu bolso. Eu fiquei não sei quantos meses, não lembro mais, sem um dinheiro no bolso. Não entrava níquel de nada. Aí, quando Deus falou para mim isso, o Senhor é meu pastor, e nada. Ele disse, não é assim não. Eu quero ver o dia a dia. E aí, meu irmão, foi trabalhando. Aí eu fui aprendendo a confiar. Cada coisa que a gente precisava, Deus fazia um milagre. Uma das coisas que eu mais lembro é porque as meninas, crianças, dava 9 horas da manhã, elas tinham 2 mamadeiras, tinha que estar pronta para elas. E nesse dia acabou o leite. E nós não tínhamos recurso. Sem leite. E a gente imaginando, na hora que der 9 horas. E aí, à noite, eu passei orando. Jesus, eu peço que o Senhor salve fulano, que o Senhor... Eu não pedia para Deus, porque eu lembrava de uma promessa. Enquanto tu fizeres a minha obra, eu cuido de ti. E eu não pedia, eu falava, Senhor, salva as almas, Senhor, me dá graça, Senhor, me dá poder, Senhor, me unge, Senhor, me usa, orando. No outro dia, quando deu 8 e pouco da manhã, pastor Jordeir Dias, não era pastor ainda, vem na bicicletinha dele, e atrás da bicicleta, uma caixa com 12 caixas de leite. Aí ele disse, pastor, ontem eu... Irmão Lindomar, ontem eu estava fazendo compra no Supervi, e o Espírito Santo falou, leva um para o meu servo, que as filhas estão precisando. Aleluia, cada dia a gente viu o cuidado de Deus, cada coisa, cada cuidado, e a gente via, e eu aprendi uma coisa, e eu falo abertamente para os céus ouvirem, aleluia, e para nós nos edificarmos. Deus me libertou do dinheiro. O homem vive sem dinheiro, ele não vive sem Deus. Aleluia. E aí, quando passou o tempo, Deus levou o nosso pastor presidente, eu era da Madureira na época, levou o pastor Francisco lá dentro de casa, quando Deus me aprovou. E o que acontecia na época? Nós tínhamos uma sacolinha para guardar moedas, só entrava moedas. Entrava entre 7 a 10 reais de moeda. A gente tirava o dízimo e ficava com aquelas moedas que dava para comprar o leite vez ou outra. De vez em quando não. E aí o pastor Francisco entrou lá em casa levando uns negócios que Deus mandou ele levar. E eu louvo a Deus por isso. E aí Deus tomou ele e disse, o tempo de contar moedas acabou. Eis que eu abro as portas, porque foste aprovado, aleluia. E aí Deus começou a cuidar de maneira diferente, porque Ele acabara de tirar o dinheiro do meu coração e colocou a confiança nele no lugar do dinheiro. Organize a sua vida financeira, para que Deus tenha liberdade de abrir mais portas. Isaías 55 diz assim, vinde e comprai sem preço e sem dinheiro o melhor da terra. Na época que a gente não tinha, que estava contando moedas, Deus nos levou no Rio de Janeiro, ficamos na Barra da Tijuca, na Alameda dos Eucaliptos,
Terceira casa era do Cid Moreira, e Deus nos colocou lá na Barra da Tijuca e tudo, sem um centavo. E nós andávamos lá na Copacabana dizendo assim: como é que pode ser isso? As meninas na praia da Barra da Tijuca, como é que pode ser isso? Vinde e comprai sem preço e sem dinheiro o melhor da terra. A coisa melhor que tem não é ser cuidado por Salomão, é ser cuidado pelo Deus de Salomão. A melhor coisa que tem não é ir numa loja e escolher uma veste, mas olhar para Deus e Ele dizer: eu escolhi esta veste para você. Eu estava na Têxtil Abril com a minha esposa, e ela chegou para mim, a mãe dela estava fazendo umas compras, ela morava comigo, minha sogra, ela está pela internet conosco. E ela tinha um aluguelzinho da casa, e ela foi comprar algumas coisas na Têxtil Abril. E a minha esposa chegou para mim com coração puro e disse: se você estivesse trabalhando, 21 vacas magras, se você estivesse trabalhando, você ia fazer como você fez da outra vez, né? Assinar o cheque e eu escolher uma roupa. Aí meu coração, puf. Aí eu falei para ela: amor, o meu patrão hoje, o nosso patrão, é mais rico do que o Daniel Marostica. Daniel Marostica era o meu patrão, família Marostica. O mundo conhece os Marostica. E aí eu disse: meu patrão, nosso patrão hoje é mais rico do que o nosso patrão que nós tínhamos. Ele vai cuidar de nós. Na mesma semana, uma irmã dona de uma gráfica chegou lá na nossa casa, 6 saias, 6 blusas e 6 vestidos na etiqueta. Cuidado por Deus. Quando eu prego hoje sobre o Deus que cuida, essas coisas estão na minha memória. O Deus que não nos desampara, mas você tem que depender dele. Não dependa. Quando Davi dizia assim: eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor tem cuidado de mim. Davi era arquimilionário, um homem cheio de riquezas. Por que ele diz sou pobre e necessitado? É que quando Deus tira de você essas coisas e trabalha com você, você sabe que você não é dono de nada, e que Jesus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Eu sou pobre e necessitado, Ele é dono de tudo, Ele cuida de nós. E depois que Deus te prova, Ele pode pôr você num carrão, numa casa que você nunca vai sentir. E eu falo isso diante do Espírito Santo. Você pensa que aquilo não é seu, você não tem um sentimento de proprietário. Não existe isso, porque Ele arrancou de você esse negócio de eu sou dono, eu tenho, eu posso, nada disso. Quando Deus trabalha conosco, é Deus tem, Ele é dono. Hoje tem, amanhã pode não ter, Deus é o dono de tudo. Quando você é liberto disso, Deus começa a cuidar de maneira especial. Organize a sua vida com relação ao dinheiro. Fique sobre os pés. Não dá tempo para falar da segunda, mas a gente vai falar ainda, porque é uma inspiração de Deus. Escute, fique tranquilo que nós não vamos fazer apelo de dinheiro, nada disso. O apelo aqui é para você se desapegue disso, e que você seja administrador. Está entendendo ou não? O dinheiro não pode ser seu senhor. Você é senhor do dinheiro. Você não pode viver em função do dinheiro. Você tem que viver para Deus. Mas trabalhar é necessário. Dar o melhor de si é necessário. Seja, eu volto a dizer, o melhor funcionário daquela empresa, o melhor empresário naquele negócio, o melhor corretor, a melhor corretora. Mas nunca, jamais deixe de vir no culto para fazer um negócio. Tem que ter coragem. E aí eu me lembro na época da Donep, o dono da Mendes Júnior, o governador de São Paulo, quando a cabeça está boa eu lembro tudo, Mário Covas. A prefeitura de São Paulo, na época, 20 e poucos anos atrás, devia mais de 1 milhão.
para Mendes Júnior. E o dono da Mendes Júnior foi alcançado pelos irmãos da Donep e salvo. E aí os irmãos da Donep visitando ele, falando de Jesus. E ele todo empolgado, ele chegou a dar testemunhos pela Donep. E aí o Mário Covas liga para ele, e ele tendo que receber mais de 1 milhão e tanto. Ele fala para a secretária: diga para o Mário Covas que eu estou numa reunião muito importante e agora não posso atendê-lo. É porque isso para a geração de hoje parece um absurdo. Ora, eu atendo, depois continua. Quem quer colocar Deus em primeiro lugar, de fato, Deus está em primeiro lugar. A prioridade é Deus. O cuidado é com Deus. Primeira coisa que a gente analisa com as propostas é se isso vem de Deus. Se isso não vai interferir no meu servir a Deus. Porque o mais importante, eu disse hoje no velório, o mais importante da vida não é conquistar prédios de ouro e salários. O mais importante da vida é ter certeza da nossa salvação. Porque o texto que lemos, 16, 26, de Mateus, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Volte-se para Deus. Nós estamos na iminência, mais que em qualquer outro tempo, da volta de Jesus Cristo. Escute, os sinais estão maiores que qualquer outro tempo. A evidência da volta de Jesus é tão forte e grande que parece que vai acontecer hoje o arrebatamento. Estamos prontos? Creio e receio que muitos não estão. E muitos de nós não estamos prontos porque o dinheiro está no lugar de Deus. Quantos de nós só procuramos a casa de Deus num domingo para alívio de consciência, ao invés de compromisso? Tem que ter coragem para ter compromisso com Deus. No meio de uma geração como essa, tem que ter coragem. Priorizar Deus, tem que ter coragem. E quando você começa a priorizar, parece que Deus vira as costas e tira tudo de você, porque Deus tirou tudo de mim, só ficou o carro, porque o carro precisava para atender as agendas, mesmo sem petróleo. Mas olha aqui, aconteceu conosco 4 ou 5 vezes de Deus pôr petróleo no carro. Uma das vezes nós ministramos para casais na Boa Vista e morava na Jaiara, e aí acabou o petróleo. Aí batia lá atrás no tanque, chevetinho. Aí fomos empurrar, e as meninas comendo pastel lá, que estava com fome. Nós tínhamos ganhado o pastel e estamos empurrando. Aí chega perto do sanatório lá, hospital psiquiátrico. Chega lá perto, não dá conta mais, que a subida assim. Amor, puxou o freio de mão. E agora, o que a gente vai fazer? Cansado, domingo à noite, tinha terminado de pregar. Aí eu falei, vamos orar? Vamos, então vamos. Senhor, nosso Deus e Pai e tal. E eu fui orar. Olha o que eu falei: Senhor, nem que seja para acabar o álcool na porta da garagem, mas leva nós. Amém. Pegou, aleluia. E eu, vamos embora. Aí eu já pus, eu pensando, vou acelerar, que se acabar de novo, pelo menos já deu um pulão. E nada, passei lá no Couto, Jaiara, chegou na porta da casa, acabou o petróleo. Por que Deus fez isso? Para mostrar que foi Ele que pôs, e que Ele atende a oração. Aracamandaraia, aleluia, Deus cuida. O problema nosso é que ao invés de confiar em Deus, confia no cartão de crédito, confia no empréstimo. Confia em Deus, confia no Deus das provisões, Ele não mudou. Deus está falando conosco, e eu tenho uma palavra do céu de profecia. Ele vai multiplicar o cuidado dele na vida dos desprendidos. E assim diz o Senhor, e eu sei quando Ele fala.
Organize. Nós precisamos de experimentar o inédito. Você já parou para pensar quantas bênçãos financeiras Deus já te deu, de verdade? Aquelas que a gente sabe que foi Deus, né? Tem umas que é só lorota. Temos ou não temos? Então essas bênçãos que não aconteceram é o que? Inédito. E esse ano nós vamos organizar para experimentar o inédito. E por que não cumpriu? Porque falta alguma organização. Você vai chegar em casa, você vai orar em cima disso, você vai pegar um papel, você vai anotar o que vai fazer, e a partir de hoje a sua confiança está no Senhor. Organize a sua vida, seja fiel, dizimista e ofertante, fiel a Deus acima de tudo, prioriza a Deus e corre. Vai trabalhar, vai suar, mas priorizando a Deus, porque Ele é que faz a diferença. Ramanto cobre a nossa mãe. Amém? Para a gente orar, eu estava pregando em Porteirão de Goiás. E aí veio um camarada lá assim, que estava na ponta da falência. E eu não conhecia. Primeira vez que eu vi aquele homem, sua esposa. E Deus me usou e falou assim: eu vou abrir um contrato de 2 milhões para você. E tal, e tal, e tal. Ele disse: pastor, depois ele foi me testemunhar, porque eu fui pregar numa outra cidade. Ele foi lá onde eu estava pregando para contar o testemunho. Pastor, Deus abriu o contrato de 2 milhões, depois abriu um de mais milhão, de mais não sei o que. Eu estou muito bem, e eu estava lascado, mas Deus abriu as portas. Por que o senhor está contando isso, pastor? Porque Deus continua sendo o mesmo. É Deus que cria e gera oportunidade para os filhos. É Deus quem gera oportunidade para os filhos. Aquela porta fechou. Se você não foi um mau funcionário, foi Deus que fechou a porta, e Ele tem novas portas. Agora, se você foi um mau funcionário, primeiro conserta com Deus. Se você roubou daquele lugar, vai devolver. Seja honesto, seja crente, e conserta, e Deus vai abrir porta e vai cuidar. Aleluia. Sabe por que eu imagino que não houve perdão para Acã? Porque Acã não confessa. Ele não confessa. A Bíblia diz: quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, diz. Mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. E aí o que acontece? Acã não confessa. Ele é revelado. O Josué: tem anátema no meio de nós, quem quer, que blá blá blá. O senhor vai contar aqui quem é. Aí foi fazendo tudo aquele negócio de família, não sei o que. Chegou para o Acã e falou: Acã, dá glória. Ele era o culpado. Ele não confessa, ele é descoberto. Se tem algum problema, confessa e deixa. O perdão de Deus é instantâneo para quem se arrepende. E deixa Deus te abençoar. Adassamai. Nós vamos orar. Quem vai consertar a vida financeira ainda mais? Amém? Então nós vamos orar. E Deus vai fazer coisas novas a partir de hoje, para a glória e honra do nome dEle, se o seu coração está desprovido dessas vaidades que nós falamos aqui. É normal ter vaidade. Cada pessoa tem uma vaidade natural. O que não é normal é ser vaidoso, exagerado. Amém? E se Deus nos der, continuemos generosos, mais generosos. Coração aberto, e Deus cuidando de nós. Abram as mãos. Rocomai. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas você que não é dizimista, faz aliança de ser. Aqui nessa igreja a maioria é dizimista, para a glória de Jesus Cristo. Mas você que não é, você que é de outra igreja, você tem que entregar o dízimo lá na igreja onde você congrega. Ok? Faça uma aliança. Comece agora a tirar as vaidades excessivas. Se Deus der, glória a Deus. Se Deus não der, glória a Deus. O importante é ter Deus. Limpa o seu coração. Livra-te do amor ao dinheiro. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Senhor, eu preguei a palavra,
Ministrei conforme a inspiração. Falei, Senhor, as palavras que o Senhor me inspirou. Agora olha para cada pessoa, cada coração, Senhor. Pessoas que estão tirando o ídolo dinheiro do coração. Está tirando o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males do coração. E está deixando o Senhor como Senhor entrar e reinar. E está agora levantando a confiança no Deus que cuida dos lírios, que cuida dos pássaros, e entendendo que muito mais o Senhor cuidará de nós. Por isso não andará ansioso por coisa alguma, mas crescerá. Não coloca a confiança mais no cartão de crédito, mas no Deus que provê. No Deus que, quando nós damos graças, Ele multiplica os pães. Rokoma samaragai, urabacanda laçu de candarai. Vai tirando do coração dessa mulher a vaidade excessiva. Vai tirando desse casal a briga por causa de falta de recursos. Traga pureza, Senhor. Traga perdão. Traga entendimento que o casal tem que trabalhar junto e crescer junto. E o Senhor é o Deus que abençoa juntos. O Senhor é o Deus que disse a partir de Jeremias: e lhes darei um só coração para que me temam, e lhes abençoarei com toda a minha alma. Lamantorocobianai. Cura, Senhor, restaura, Senhor. Tira o peso, tira o mal. Agora traz a bênção. Traga a bênção. Traga a bênção para os fiéis dizimistas e ofertantes. A cura dos seus corações e mentes. E agora as bênçãos. A bênção da multiplicação. A bênção das portas que se abrem. Deus vai abrir a porta de um emprego mais uma vez para um homem aqui que nunca se humilha nos seus trabalhos. Toda vez que dá um problema, ele sai revoltado. Deus está abrindo uma porta de novo, e Ele está dizendo para você, homem, desta vez te humilha, porque a humilhação não é para te rejeitar, mas para abrir uma nova porta dentro do mesmo trabalho. Baru Sevanakai. E se o Senhor não curar essa exaltação sua, não poderá te abençoar e abrir portas, como Ele tem falado. Abra novas portas, Pai. Abençoe empresas, abençoe corretores, autônomos, abençoe os fiéis. Abre janelas dos céus. Eu estou, Senhor, vendo pelos olhos da fé a chuva do cuidado. Interessante que cai do céu, não é gota de chuva, mas são papéis enrolados, como pergaminho enrolado, como chuva caindo. Ou seja, Deus falando, para cada papel que desce como chuva, um mistério nesta área, para aqueles que estão tomando novas atitudes. Ramandaragai, receba o cuidado de Deus, receba as portas que se abrem, e receba a alegria de ser quem você é, de ter quem você tem, de ser de Deus, de ter o Salvador e o Senhor para a sua vida. Receba a alegria de contentar com o que tem, porque o Senhor tem cuidado de nós. Receba as bênçãos em nome de Jesus. Seja livre, abençoado e próspero no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor e receba as bênçãos. Diga: eu sou abençoado, eu recebo as bênçãos, em nome de Jesus. Amém.